Tu já se perguntou por que algumas pessoas estão sempre atrasadas e nunca chegam na hora nos seus compromissos, enquanto outras são extremamente pontuais? Ou ainda, por que algumas pessoas são tão consistentes e vão sempre atrás daquilo que querem, ficam enfesadas até terminar uma tarefa, enquanto outras acabam se distraindo e não conseguem focar tanto assim? No vídeo de hoje, talvez tu descubra por que tu tem uma dessas características. Oi, gente, tudo certo? Hoje estamos aqui para falar sobre um tema que eu amo e sempre que eu falo no meu Instagram ou em qualquer outro lugar, é muito comentado, que é perfil comportamental. A gente vai dar início agora a uma série de 4 vídeos aqui no canal, onde em cada vídeo eu vou aprofundar em um perfil, e esses perfis eles surgem da teoria DISC, que nos divide em 4 perfis comportamentais diferentes, de acordo com as nossas atitudes, nossas tendências comportamentais, mas o pulo do gato está em saber que tu não tem só um desses perfis. Na verdade, todo mundo tem os 4 perfis, só que a gente tem percentuais diferentes de cada um. Então, isso faz com que cada pessoa tenha características diferentes. Às vezes, 2 pessoas que têm o mesmo perfil predominante, elas vão se portar de forma diferente em cada situação por conta de algum outro perfil que elas têm em percentual elevado também. Então, normalmente, a gente tem 2 perfis que são bem altos, que são mais predominantes, e algumas pessoas têm até 3 perfis mais elevados. Mas aqui, então, a gente vai falar hoje, começando pelo perfil executor, que no DISC é o dominante. A gente tem uma nomenclatura um pouquinho diferente, mas dá na mesma. E a gente vai falar então sobre as principais características do perfil, como que ele age, como que ele se comporta, porque o perfil comportamental ele influencia em tudo na nossa vida, em como a gente persegue os nossos objetivos, na nossa consistência, na nossa organização ou na falta dela, nos nossos valores, naquilo que a gente busca na nossa vida como um todo. E conviver com pessoas de perfil diferente dos nossos às vezes pode ser um baita desafio. Então, por isso que é tão interessante a gente saber o nosso perfil, se conhecer e também entender a pessoa que está do outro lado, beleza? Vamos lá, então, começar a falar sobre o perfil executor. Primeiro de tudo, a gente vai falar sobre a palavra-chave desse perfil. A palavra-chave do executor é resultado. Essa é uma pessoa que está sempre buscando resultados, ela é uma pessoa muito obstinada por conquistar os seus objetivos. Então, é isso que move ela. Ela é extremamente motivada por tarefas. Ela está sempre querendo concluir as coisas, é uma pessoa bem acelerada, que quer riscar a lista de tarefas do dia e terminar tudo logo de uma vez. E justamente por isso, para essa pessoa, é muito importante velocidade e objetividade. É uma pessoa que gosta das coisas direto ao ponto, bem incisiva mesmo, da forma que precisa ser. Então isso influencia até na forma de comunicação de um executor, porque não é uma pessoa que vai ficar se enrolando muito, que vai contar toda uma história, não. Ela vai realmente direto ao ponto e ela fala as coisas na cara. Aquilo que precisa falar, ela vai dizer, vai ser incisiva, mas não é por mal. É simplesmente porque é um perfil bastante sincero, é um perfil que gosta de objetividade e ele pensa, se precisa ser dito, precisa ser dito. Então, amigos, negócio à parte. Se tu trabalha com o executor, ele não vai ter medo de pontuar as coisas que são necessárias e ele também vai esperar objetividade de ti. Então, talvez, se tu não tiver o perfil executor, tu convive com alguma pessoa que normalmente ela quer que tu fale as coisas rápido, que tu diga logo o que tu quer, ela não tem muita paciência de esperar, ela já vai tentando adivinhar o que tu vai falar, porque ela quer ir lá e quer ter resultado. Então é isso que move ela. Pensando nisso também, nessa parte de objetivos e de tarefas, é um perfil que gosta muito de desafios, ele gosta de ser desafiado, ele gosta de se sentir o melhor. Então ele não quer ficar em segundo lugar, ele quer ficar em primeiro lugar, ele quer vencer. E assim que ele bater a meta, ele vai dobrar a meta. E ele vai estar sempre perseguindo alguma meta diferente, ele está sempre pensando em realizar. Muitas vezes, por conta disso, ele pode acabar se sobrecarregando ou então se cobrando demais, porque ele pensa que ele tem que estar sempre realizando, sempre conquistando alguma coisa e acaba se sentindo frustrado se não consegue, porque ele mede o valor dele pelas realizações que ele tem. Essa parte do desafio, ela pode ser muito bem aproveitada, porque como o executor ele gosta de um desafio, ele gosta de conquistar, ele acaba sendo muito competitivo. Então ele pode ser competitivo até com ele mesmo, porque ele quer bater os seus próprios recordes, ele quer provar para ele mesmo que ele consegue fazer as coisas e por isso ele é muito automotivado para fazer as coisas. Quando ele tem um objetivo, quando ele tem uma tarefa, ele não vai ficar se enrolando, ele quer ir lá e fazer. Isso faz também com que o executor seja extremamente impaciente. Então, se ele quer uma coisa, não é para amanhã e não é para semana que vem, é para ontem. Ele vai sair correndo fazer aquilo que ele precisa, ele não vai querer saber de planejar, quer
executar, quer realizar, que é a tarefa arriscada da lista. Não importa como ele vai fazer isso, ele só vai atrás do que precisa ser feito. Isso torna o executor um perfil altamente motivado, ele é motivado por natureza, ele gosta de fazer as coisas e ter objetivos faz com que ele queira sair do lugar. Então ele não gosta de ficar parado. Se ele atingir um objetivo, muitas vezes ele acaba nem comemorando aquele objetivo porque ele pensa, tá, objetivo atingido, vamos pro próximo, e assim vai indo um atrás do outro. E isso pode ser uma coisa positiva de início, mas com o tempo pode acabar virando uma bola de neve, porque ele tá sempre colecionando objetivo conquistado atrás de objetivo conquistado, mas ele não tem um tempo para apreciar aquele objetivo e ele não reconhece o próprio esforço, ele tá sempre pensando que ele precisa se superar. Pro executor é muito importante que ele tenha autonomia para fazer as coisas e liberdade. Não é um perfil que gosta de ser liderado, pelo contrário, ele gosta de liderar, ele é um líder e um empreendedor nato. Então normalmente é aquela pessoa que vai tomar a frente nas situações porque ele gosta de estar no controle. Então ele tem que saber de tudo que está acontecendo, ele quer fazer as coisas do jeito dele, e isso pode parecer, assim, pode fazer com que ele seja um pouquinho chato, porque ele gosta de fazer as coisas do jeito dele, gosta de fazer as coisas rápido e quer concluir logo. Perto de alguns outros perfis, às vezes o executor pode parecer um pouco insensível, porque por tudo que eu já falei aqui até agora, ele é só focado em tarefas, ele não é tão focado em pessoas. Então, às vezes, quando ele tem que fazer alguma coisa, ele pode, de certa forma, passar por cima de outra pessoa. Eu não falo isso de forma, vai passar a perna em alguém. Não, não isso. Mas, às vezes, ele não se importa tanto com relação a como outra pessoa vai se sentir. Ele se importa em realizar aquele objetivo. Então, ele realmente não faz por mal. Só que ele não liga pra esse tipo de coisa. Ele é um perfil muito focado em fazer. Então, ele pensa, vai assim mesmo, tem que fazer, tá feito. Esse é o foco do executor. E agora, então, falando sobre a organização do perfil executor. Ele não é um perfil muito organizado. Na verdade, ele é um perfil muito focado na ação e pouco no planejamento. Então, ele é muito focado no o que, né? No que ele precisa fazer, no que ele vai conseguir conquistar, e pouco focado no como que ele vai fazer aquilo ali acontecer. Então, muitas vezes ele acaba saindo para fazer as coisas, ele é muito impulsivo, ele vai lá, ele quer fazer, e ele não pensa muito bem em qual seria a melhor maneira de fazer aquilo ali. Então, pode ser que ele acabe tendo que refazer alguma coisa porque não deu tão certo assim por conta dessa pressa dele em realizar. Ele não gosta de ter que ficar parando para planejar, para pensar em como que vai ser e seguir um passo a passo. Ele quer sair fazendo. O executor também, ele não vai gostar de uma coisa muito metódica, de uma rotina extremamente metódica. Como ele é um perfil muito rápido, muito objetivo, ele precisa de uma coisa que seja um pouquinho mais dinâmica. Então, para ele se planejar por horários, já é uma coisa que não vai funcionar tanto assim. E a rotina dele, todo o planejamento dele precisa ser bem objetivo, aquilo que precisa ser feito, o que ele vai conseguir naquele dia. Então, se tu tem esse perfil, é muito interessante que tu utilize metas para te motivar, porque quando o executor tem em mente o resultado que ele vai conseguir, ele fica muito animado, ele consegue ter mais consistência, e é importante também que tu use a competitividade como um plus para te ajudar no teu dia a dia. Então, dando um exemplo para vocês sobre como tu pode usar esse perfil no teu dia a dia, tendo esse traço de competitividade, tu pode, por exemplo, colocar um alarme para conseguir fazer as tuas coisas. Então, se tem uma tarefa que tu precisa fazer e tu tá se enrolando, tá procrastinando, se tu tem um executor, é movido por competitividade, tu vai lá e coloca um alarme. Eu vou terminar isso aqui em 40 minutos. E aí tu coloca lá o despertador. Eu duvido tu não conseguir terminar em 40 minutos ou menos, porque a real é que o executor vai pensar, eu não vou terminar esse aqui em 40 minutos, eu vou terminar em 30 para provar que eu não preciso de 40 minutos para fazer essa tarefa. Então, é uma coisa que tu pode usar ao teu favor naqueles momentos em que tu tá procrastinando. Outro ponto importante sobre o executor é que o lema dele, digamos assim, é antes feito do que perfeito. Então, ele não vai se preocupar muito com detalhes e tudo mais, ele quer terminar as coisas logo. Então, exatamente por isso, como eu falei, às vezes ele pode acabar fazendo as coisas novamente. Ele quer realizar. Então, é importante ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de calma, prestar atenção nas coisas na hora que tu for fazer, para não se deixar levar por essa ânsia de realizar logo. Então, fica sempre nessa ansiedade, nessa cobrança, e isso a longo prazo pode acabar se tornando negativo. E aí, prestar um pouquinho de atenção nessa tendência a se sobrecarregar. O executor, ele pode querer fazer uma lista enorme de tarefas para cumprir no dia
dia e depois que ele cumpre, ele quer fazer mais coisas ainda. Então parece que nunca tem fim, ele nunca vai estar satisfeito. E aí tem que conseguir equilibrar na rotina, né? Esse tempo de realização com o tempo de descanso para que tu consiga ter uma rotina mais saudável, realizar as coisas, porque isso te faz muito bem e tu não deve tirar isso da tua rotina, mas também tem que se permitir descansar e reconhecer mais as coisas que tu faz. Pessoas que lidam com executores, é importante ser bastante objetivo com eles, porque eles não gostam de enrolação, eles gostam de coisas muito objetivas e muito práticas. Então é bem importante tu conseguir dar isso para ele se sentir satisfeito, mais disposto a fazer as coisas. Se tu lidera um executor, né, tu dá desafios para essa pessoa também e permitir que ela lidere dentro da equipe dela para conseguir suprir essa necessidade de autonomia, de liberdade, de liderança também, de empreendedorismo. E é importante observar que o executor, ele não é frio, né, que nem eu falei, às vezes pelos outros perfis ele pode ser percebido como frio, mas na verdade é só o jeito dele, porque ele tá focado em tarefas e ele pensa que as outras pessoas são como ele, então ele não entende que às vezes as pessoas podem se magoar e tudo mais. Então isso é um ponto de atenção para que o executor se observe mais e veja se ele não está sendo um pouco insensível com relação às outras pessoas. Se tu te interessou para saber um pouquinho mais sobre perfil comportamental, não perde o nosso próximo vídeo, que vai ser sobre o segundo perfil, que é o comunicador, ou no DISC, o influente. A gente vai falar sobre as características dele e como que é o influente na organização também. E lembrando que eu faço atendimento, sessões devolutivas de perfil comportamental, onde tu vai descobrir quais que são os teus perfis dominantes. Tu vai saber exatamente qual o percentual que tu tem de cada perfil, quais que são as tuas características, porque como eu falei, o percentual influencia muito nos teus comportamentos, e aí a partir disso tu consegue montar um planejamento semanal super eficiente para ti, para conciliar as tuas demandas, e vai conseguir realizar muito mais no teu dia a dia. Então esse mapeamento, ele é feito a partir de um software, tu vai responder um questionário, ele é bem rapidinho, e aí esse software vai mapear e vai gerar um relatório de mais de 20 páginas, que eu vou então fazer a sessão contigo e a gente vai conversar sobre isso. É uma sessão de mais ou menos 1h30. Nesse momento que tu tá assistindo o vídeo, não sei se eu tô com as vagas abertas ou não, vai depender de quando tu tá assistindo, mas eu vou deixar o link aqui embaixo para que tu possa ter mais informações, beleza? Vejo vocês então no próximo vídeo e espero que vocês tenham gostado.